E, Gisele, voltando aqui, a minha fala, você falou que muitas vezes nós pais, nós achamos que o simples falar para a criança ali, ela já entendeu tudo, já sabe todos os caminhos, sabe o que tem que fazer e ela entendeu a nossa ordem ou aquilo que a gente passou ali para ela através da nossa fala. É interessante, comentei contigo, né? A minha filha, por sinal, ela é 2 dias, exatamente 2 dias mais velha que a Yasmin, né? Então são 2 dias apenas de diferença e olha como que as coisas, né? As informações acabam se cruzando, né? E eu procuro dar uma educação diferenciada para ela. Eu falo que para todos os meus amigos, para as pessoas que eu tenho oportunidade, que o maior presente que eu posso proporcionar para ela é estar junto dela. É estar ali acompanhando, ensinando, mostrando como que faz. Eu falo para ela, faz isso, filho, ó, mas pega aqui, faz assim, coloca ali. Eu acho que é a melhor forma de ensinar, sem dúvidas, né, com, na maioria das vezes, as nossas atitudes, é mostrando como é feito. E eu achei muito interessante essa sua fala, porque isso despertou em você de prestar mais atenção e fez com que você entendesse que apenas falar para as crianças, né, não é suficiente na maioria das vezes. Inclusive, eu queria até acrescentar, para alguns adultos, né, a gente precisa desenhar, imagina para crianças, né? Então, eu gostaria que você desse dicas que você aprendeu no próprio tratamento, no próprio dia a dia com os seus filhos, né? O que você poderia dar de dicas para as mães, né? No sentido de observar e alguma técnica que você acabou tendo que criar aí, né? Uma técnica interna de falar, né? Explicar para as crianças aí e mostrar para elas como que faz. Não sei o que você usa, mas eu gostaria que você comentasse, porque eu achei extremamente interessante a sua fala e é exatamente o que eu faço. Procuro falar e mostrar como é feito, levo até o lugar, né? Ensino como pega às vezes, né? Como sobe na bicicleta, por exemplo, foi o último presente que eu dei para ela, que ela estava pedindo faz tempo já. Enfim, fique à vontade. Eu gostaria que você falasse aí sobre as técnicas que você desenvolveu aí com a sua família no sentido do ensino, que embora tenha uma diferença, mas como você disse, é praticamente igual. Não muda nada, né? Por favor, fique à vontade. Então, é bem interessante porque tu falou que leva ali, mostra como pega, é bem assim. Muitas pessoas às vezes falam, como é que você vai cuidar de 4 crianças e agora uma surda e como é que tu vai ensinar para ela não mexer no fogão? Bom, é levar a criança até ali e mostrar, porque só falar vai gerar aquela curiosidade, né? Ó, não mexe no fogão porque você pode se machucar. Mas como eu vou me machucar? A criança é curiosa, ela vai explorar, ela vai saber, ela quer ir até o limite para saber até onde ela vai realmente se machucar e como. Porque a criança não tem a noção do machucar, só depois que acontece, né? Então a gente leva, a gente mostra que é quente, bota a mão perto ali, né? Numa distância razoável que não machuque, mas que ela sinta que tem um calor ali e que pode machucar. Na questão de, como você disse ali da bicicleta, de subir e ensinar e mostrar, é bem assim mesmo. Na questão da Yasmin, a gente tem um pouco mais de cuidado, porque assim, não é uma criança que você pode gritar e ela vai parar ou olhar para ti, né? Então, tem um pouquinho mais de cuidado, tem que estar um pouquinho mais em cima. Agora que ela começou a interagir mais, porque a gente introduziu a Libras nela, e ela começou a interagir um pouquinho mais, então ela chama toda hora, então você tem que parar o que está fazendo, tem que se ajoelhar bem perto dela, assim, né? Se numa criança ouvinte já tem que se ajoelhar na altura dela para ter a conversa, a comunicação,
Então, na criança surda também, a gente se ajoelha, a gente faz o sinal, às vezes ela não sabe o sinal ainda, então a gente tem que fazer 2, 3, 4 vezes, mostrar o objeto. Ela quer uma colher, então a gente mostra a colher, faz o sinal da colher, uma fruta ou alguma coisa assim, então a gente tem que mostrar. No começo a gente levava ela na fruteira, e aí a gente pegava assim, conversava com o pessoal, né? Sabe, eu vou pegar um para cada um e para ir mostrando, né? O que dava para pegar ali, fazer o sinal, mostrar para ela, dar para ela experimentar, e aí até ela entender, né? Entender que relacionar o sinal com a fruta. E aí ela saber, então, caso ela queira aquela fruta que ela gostou, então ela pede, porque uma criança ouvinte, tu fala, né? Ó, você quer maçã? Você quer maçã? Ó, você quer uma maçã? Né? Agora, com a criança surda, a gente faz a mesma coisa, só aplica com as mãos, né? Então, a gente mostra a maçã, faz o sinal da maçã. Quando a criança entendeu, então, a gente agora só faz o sinal, né? A Yasmin já entende algumas coisas, então, a gente, às vezes, ela mesma vem e pede, né? Faz o sinal, quero maçã, ou eu quero abacaxi. Ela mesma faz o sinal e pede. Mas o cuidado e a atenção é dobrado, assim, nessa questão, porque a gente tem que parar tudo mesmo que está fazendo para atender ela e conversar, porque você tem que estar com as mãos livres para poder conversar com ela, né? Sim, bacana. E o mais interessante é que toda criança, ela quer atenção, né? A minha filha, ela está exatamente nessa fase, embora ela ouça e fale, mas ela quer falar toda hora, ela quer atenção toda hora. E quando eu descobri que seria pai, eu passei a estudar muito sobre educação, sobre comportamento, sobre formas de ensinar. E você me falou algo extremamente interessante, que é até uma dica que agora eu quero passar para os pais, que quando você for falar com uma criança, por favor, se possível, né, se você não tiver problemas na coluna, se abaixe na frente dela e fale. É que quando a gente está bravo, né, a gente não vai se abaixar, né? Mas, se possível, abaixe na altura dela para você falar com ela. Porque quando, pense comigo, você, né, que está me ouvindo, se chegar um homem de 2,5 metros para falar com você, a primeira reação sua é ficar com medo. Você vai ficar com medo dele, vai falar, meu Deus, será que vai me bater? É exatamente esse sentimento que a criança tem quando o pai fala em pé, né, com ela. Então se abaixe, fale ali olhando no olho, explique. Eu sei que é difícil, né? Nós vivemos tempos difíceis. Imagino para a Gisele com 4, né? Toda hora tem que chamar a atenção de um. Ó, chamou a atenção de um, o outro está pendurando no pescoço do outro. E é assim, né? Eu tenho sobrinhos e criança só muda o endereço, só muda o país, mas praticamente são todas iguais no sentido de comportamento. Então, esse fato que ela disse de abaixar e falar com a filha, faça isso, você que é pai, você que vai ser pai ainda, grave isso na sua mente, no seu coração. Quando for falar com uma criança, se abaixe. Não provoque medo, desespero nela, falando em pé, né? E principalmente quem normalmente conversa de uma forma mais alterada, eu diria, né? Algumas famílias falam, parece que está brigando, né? Que é o caso da família da minha esposa. Minha sogra tá aí, eu não tenho vergonha, eu sempre brinco com eles, né? Falo, gente, vamos conversar direito. Talvez os vizinhos, o pessoal que passa na rua vai achar que tá todo mundo brigando aqui, né? Alguns com faca, pau de macarrão e por aí vai, né? Então, vamos falar um pouco mais baixo. É uma brincadeira que a gente tem lá. Mas enfim, né? Fica a dica, hashtag fica a dica. Se ajoelhe para falar aí com o seu pequenino, que com certeza você não vai traumatizar ele e vai ajudar demais ele e você também, porque ele vai passar a entender com mais facilidade aquilo que você quer que ele faça. Não é isso, Gisele? Não é importante nós nos abaixarmos, como você disse, e nos comunicarmos ali olhando nos olhos. Eu li, né, em alguns livros de psicologia
conversei com algumas psicólogas, psicanalistas, e elas realmente confirmaram esse fato aí de realmente o olho no olho, inclusive para as crianças, funciona e funciona muito bem. Tem funcionado aí? Suas crianças também são dessas, que penduram um no pescoço do outro, tá brigando com um, o outro já tá fazendo arte. É por aí mesmo? Tudo normal, só muda o endereço? É mesmo. A bagunça aqui rola solta. Às vezes tem que dar uns puxão de orelha. E, é bem interessante como tu estava falando ali né, que a gente conversou que a importância de se abaixar para falar na altura da criança, né? A criança vai te respeitar um pouco melhor. E não sei se é permitido falar, mas Deus faz isso com a gente, né? Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir, né? Então, por que não a gente inclinar também para os nossos filhos, né? Se ele, o pai maior, já deixou o exemplo, né? Então, quer dizer que alguma coisa importante tem, né? Realmente tem nesse ato, né? E a criança vai te ouvir melhor, vai te entender melhor, porque ela vai conseguir olhar para ti, né? Se tu tá em pé, ela não vai conseguir te ouvir, ela não vai conseguir te entender corretamente. E o olhar diz muita coisa, né? O olhar que a gente passa para eles diz muita coisa. Se tu tá brabo, se não tá brabo, se às vezes tu tá brabo e quer engolir um pouco. E o olhar, ele denuncia a gente. Bom, eu que o diga, né? Quando meu pai me olhava, tem uma forma que ele me olhava assim, meio de lado. Quando ele olhava, meu Deus do céu, as minhas pernas tremiam já sem sequer ele dizer uma palavra. Quem é, né, das antigas aí, tem de 30 para cima, que é o meu caso, né? Sabe o que eu estou dizendo. Hoje em dia, infelizmente, essa técnica do olhar nem sempre funciona, né? Para não dizer quase nunca, mas nem sempre funciona. E são tempos, né, diferentes. O tempo vai passando, as coisas vão mudando e nós precisamos manter aí o equilíbrio e procurar dar o nosso melhor a todos, né?